Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar as disposições finais dos crimes contra a honra para a gente encerrar essa matéria. Beleza? Vamos aqui compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela. Vamos ver onde nós paramos. Não. Difamação já passou. A gente falava sobre a exclusão do crime, não é? Acho que era a exclusão do crime quando não se cometia o crime contra a honra, né? Na ofensa irrogada em juízo. Não é isso que nós paramos nesse ponto? Vamos conferir aqui. Eu achei que já estava no slide. Injúria real, já passou. Aumento de pena, já falamos. Exclusão do crime aqui, né? Nós terminamos no parágrafo único quando falávamos cuidado para quem propala, né, esse crime contra a honra. Pode não ser crime a própria pessoa que proferiu aquela conduta que seria criminosa, do inciso 1 e inciso 3º, mas quem passou para frente, quem propalou a verdade, está cometendo crime sim. Não é verdade? Agora, retratação. Próximo dispositivo que é comum aos 3 crimes, né? Nós estamos estudando crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento da pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Gente, o que acontece aqui? Estamos falando aqui de uma hipótese de extinção da punibilidade. Quando você estuda no direito penal, parte geral, o artigo 107 do Código Penal, extinção da punibilidade. Aí, número 1, pela morte do agente. Número 2, pelo, não sei, acho que é perdão do ofendido. Hipótese 6 é pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Por que fala nos casos que a lei admite? Porque são pouquíssimas vezes, né, que a lei vai admitir que quem cometeu um crime que retrate, peça desculpas e com isso o crime dele, a punibilidade seja extinta, né? E são pouquíssimas vezes que isso ocorre, não é verdade? Uma delas está aqui no 143. Nos casos em que a lei admite, o artigo 143 admite que o autor do crime contra a honra, se ele se retratar cabalmente da calúnia ou difamação. Injúria não, gente. Por que injúria não? Você já falou, já ofendeu, está falado, né? Você já ofendeu a pessoa mesmo, é um honra subjetiva, já estudamos isso. Nós estudamos que injúria afeta a honra subjetiva, a pessoa já ficou triste, já ofendeu o seu decoro, diferente da calúnia e difamação, que é a sua fama perante a sociedade. Então, se você retrata perante a sociedade e fala, gente, não foi isso, eu estava enganado, aquela pessoa não faz isso, ele não fica bêbado na rua, caído no passeio, né? Aquela outra pessoa garoto de família, não faz coisa errada, eu estava enganado, me desculpa, tá certo? Então, se você se retratar cabalmente, quer dizer o quê? Da mesma maneira que você fez, você desfaz. Tenta desfazer, né? Se você escreveu 3 linhas, você escreve 3 linhas para desfazer no mesmo sentido, para que não tenha dúvidas. E isso tem que ser feito, essa retratação tem que ser feita até a sentença de 1º grau. Tá? Depois que publicou a sentença, o juiz já condenou, não adianta mais querer se retratar, tá, gente? Você tem que retratar durante a instrução, né? Antes, ou então depois da instrução, mas antes da sentença. Tá? O parágrafo único interessante que fala o seguinte, tem que ser da mesma maneira com que você ofendeu. Por exemplo, se você ofendeu na rede social Facebook, você tem que se retratar lá. Já viu acontecer isso, gente? Eu já vi. A pessoa vai no Facebook e pede desculpa. Estou aqui muito ofendido, muito arrependido, não devia ter falado isso, porque eu não acho isso, que a pessoa é muito legal. Pelo contrário, você quer ser minha amiga? Eu acho você tão legal, né? Nada daquilo que eu falei. Ele fala com medo da sentença, né? E é melhor mesmo resolver isso. Acontece muito com a gente aqui, a gente vê isso acontecer. A pessoa se retrata da mesma maneira. Se falou na imprensa, ele vai pedir para repetir na imprensa o que ele falou, para ser dessalado, né? É uma retratação, tá certo? Os crimes contra a honra há essa possibilidade.
de quem falou voltar atrás da mesma maneira que foi, né, que foi proferido a calúnia ou difamação. Beleza? Gente, a ação penal. Como vai ser a ação penal nos crimes contra a honra? Aqui nós temos uma regra bem interessante. Ó, artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. O parágrafo único traz outras exceções ainda, que eu resumi para vocês nessa tabela aqui. Olha que interessante. Como nós podemos aprender a questão da ação penal dos crimes contra a honra? Primeira coisa, vamos aprender a regra geral. Sempre nós sabemos que tem regra geral e tem exceção no direito, quase sempre, não é assim? Regra geral das crimes contra a honra é ação penal privada. Já é uma exceção à regra comum do Código Penal. A legislação penal, a maioria dos crimes nós sabemos que são incondicionados. O crime ocorre, a polícia investiga, o promotor denuncia. No caso dos crimes contra a honra, a regra geral aqui é ser ação penal privada. O que é ação penal privada? Eu falei com vocês que ele tem que contratar um advogado para intentar uma queixa-crime. Tanto é assim que quando chega essa ocorrência lá na delegacia, que chega todo dia, né? A pessoa vai lá querer representar, eu falo, não, eu dou um papel para ela assinar, que ela toma ciência que aquele crime é um crime de ação penal privada e que ela deve procurar um advogado para intentar uma queixa-crime no fórum em até 6 meses. Se fosse uma ação condicionada de representação, aí representava comigo, o delegado fazia um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e mandava para o fórum. Mas não cabe nem TCO, porque é ação penal privada, não sou eu que estou tirando da minha cabeça isso. É o artigo 145 que falou isso, né? O pessoal que trabalha em delegacia faz estágio, né? Conversar com delegados lá, ver como está fazendo, né? Quem trabalha no MP, na Justiça, vê. Lá vocês vão ver que a regra geral é ação penal privada. Mas existem algumas exceções, sempre tem exceções. Primeiro, essa tabela resume o artigo 145, tá, gente? Resumindo, a primeira exceção, a ação penal vai ser incondicionada no caso daquela injúria real que nós estudamos, tá? Qualquer injúria real? Não. Se daquela violência resultar lesão corporal, porque pode ser vício de fato só, né, gente? Mas se for uma injúria real que resultar lesão corporal, eu dei um tapa na cara da pessoa de mão cheia, ficou meus 5 dedos nela, até feriu, cortou, sangrou o olho da pessoa. Injúria real, ação penal incondicionada, tá certo? Agora, a ação penal vai ser condicionada à requisição do ministro da Justiça, uma outra hipótese de ação penal, quando se tratar de um crime contra a honra do presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. Nesse caso, o ministro da Justiça, né, há pouco tempo era o Moro, né, ele vai provocar a justiça. Fala assim, ó, eu estou requisitando, né, uma ação penal aqui por conta desse crime que ocorreu. Ele vai, na prática, no dia a dia, tanto o Ministério Público, nesse caso aqui, também da Justiça, eles vão oficiar, né, para a Polícia Federal, nesse caso aqui, quando é o Ministério Público que nos oficia para a gente instaurar um inquérito, e depois a viração penal. Uma outra exceção. A ação penal agora será pública condicionada à representação do ofendido. O ofendido, sim, vai ter que representar agora. Vai ter que ir na delegacia e ofertar uma representação. Fala assim, seu delegado, quer representar, quer tocar para frente. Aí o delegado vai fazer um TCO ou um inquérito, depende do que for o caso, e encaminhar para a justiça. No caso da injúria preconceituosa, falei com vocês agora há pouco, quando estudamos da injúria preconceituosa. Nesse caso, já não é uma ação penal privada, essa regra geral, não é ação penal privada. Por quê? Ora, gente, porque é muito mais grave, né? Eu não vou querer que essa pessoa que foi injuriada de forma muito grave, por conta de elementos de raça, cor, que ela tenha que contratar um advogado. Não, ela vai em delegacia e representa. Representou.
Se for em flagrante, eu vou prender o cara em flagrante, mandar para a cadeia. Se não for em flagrante, a gente vai instaurar um inquérito contra ele, ao final indiciá-lo ou não e mandar para a justiça. Também a ação será condicionada à representação do ofendido quando se tratar de crime contra funcionário público, tá? Crime contra funcionário público. Por que que quando funcionário público há essa exceção? Sempre é privado, mas aqui o funcionário público vai ser condicionado à representação do ofendido. Gente, eu vou trazer a súmula então para acabar de explicar isso de uma vez só. Existe inclusive uma súmula do STF que vai ainda melhorar essa situação do funcionário público. Não posso exigir que o funcionário público ele mesmo contrate, gaste com um advogado para entrar com uma ação penal privada, porque ele foi ofendido trabalhando, ele foi ofendido em razão de sua função, por conta do trabalho dele. Aí eu vou exigir dele pagar, contratar advogado? Não vai fazer isso, né? Não precisa, por quê? O artigo 145, aqui, ó, parágrafo 1, falou que basta uma representação dele. Ele vai na delegacia e ele sim pode representar. Quando ele for na delegacia, eu não vou dar para ele um papel para ele assinar falando, tomo ciência que tem que procurar um advogado. Não. Aqui eu vou falar com ele, pois bem, vou fazer o TCO para você, vou mandar para a justiça. E mais ainda, a súmula 714 fala que pode ser também incondicionada. Olha aqui. Pode ser também incondicionado. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções. Aqui o legislador previu, no Supremo Tribunal falou o seguinte, até o promotor pode, então, pegar essa causa, patrocinar essa causa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pode querer que o Estado faça justiça contra alguém que ofendeu a honra do funcionário público durante as suas funções. Então, repito, o crime contra funcionário público, segundo a súmula 714, pode ser ainda incondicionada. Quando fala concorrente, é o que acontecer primeiro. Ou ele vai correr atrás por conta própria, ou o promotor pode oferecer a denúncia, né, de ofício, sem precisar do ofendido funcionário público correr atrás. Dando colher de chá para ele? Não, mas é porque ele foi ofendido trabalhando para o Estado. Então, nada mais justo que o Estado já oferte contra o ofensor, né, uma ação penal para que responda por isso. Beleza, gente? E assim nós terminamos as disposições gerais dos crimes contra a honra e fechamos essa matéria, tá certo? Fica bom assim. Na próxima aula, na aula de semana que vem, a gente vai estudar os crimes contra a liberdade individual, beleza? Próximo capítulo. Obrigado. Vamos encerrar aqui.